A gente abre então a edição de hoje falando do caso da criança que foi encontrada acorrentada aqui em Porto Velho, que vai completar um ano agora em novembro. E a atuação do Ministério Público de Rondônia foi decisiva para garantir a efetiva proteção da criança e, principalmente, a condenação do pai e da madrasta. Acompanhe. Justiça condena pai e madrasta de criança que vivia acorrentada em Porto Velho. Justiça condena pai e madrasta de criança que vivia acorrentada aqui em Porto Velho. O Ministério Público pede suspensão do poder familiar de criança encontrada acorrentada em Porto Velho. O casal continua preso. Consegue andar, cara? Consegue? Não comeu nada hoje? Há quanto tempo aí você... A criança estava debilitada, fraca, né, magra, provavelmente ele vários dias sem comer, né. Ele falou pra gente que estava 3 dias, mas ele estava muito mais, né, ele tinha perdido a noção, né, do tempo ali. Foi uma situação assim, muito difícil, porque nesses meus 10 anos de conselho eu nunca tinha visto uma situação de uma criança como ele estava. Muito magro, um olhar muito triste, tinha algumas marcas pelo corpo, né? Ele estava tomando soro, estava coberto. E assim, uma criança muito mesmo assim, triste. Esses são relatos de uma história difícil de esquecer. Em novembro de 2023, uma criança de 10 anos de idade foi encontrada acorrentada dentro de casa, na zona norte de Porto Velho. O menino apresentava sinais de desnutrição, muito debilitado, queimaduras pelo corpo e estava preso por uma corrente trancada com cadeados na janela. Essa é a primeira entrevista do sargento Silva sobre o caso. O policial militar relembra emocionado do que viu naquele dia. Foi de salvação, né, foi uma coisa chocante, né? Essa emoção agora é porque o senhor está relembrando? Sim. É uma situação muito forte, né? Uma coisa muito marcante, né? Então, esse é um momento que a gente se sente verdadeiros heróis, né? O menino de 10 anos era mantido acorrentado pelo irmão mais velho, de 16 anos, que agia sob as ordens do pai. O irmão mais novo também acompanhou todo o sofrimento. Após ser resgatada, a criança foi levada para uma unidade de saúde. Na hora, eu fiquei impactada. Foi um choque quando eu vi a criança, né? Porque, como eu falei, eu nunca tinha atendido um caso de abandono nessa situação. Então, assim, pelo físico da criança, eu fiquei muito abalada, porque eu tenho sobrinhos, né? E, assim, tem várias crianças que eu cuido, que eu olho diariamente, que eu acompanho. E, assim, foi chocante a cena que eu vi. Fiquei, assim, muito triste mesmo. E a gente tem que ser forte. Esse foi um crime de grande repercussão no estado de Rondônia. No mês que vem, em novembro, o caso que causou bastante indignação completa um ano. E essa história ganha um novo capítulo a partir da importante atuação do Ministério Público de Rondônia, assegurando a efetiva proteção dos direitos dessa criança. De imediato, o Ministério Público de Rondônia requereu no Poder Judiciário a suspensão do poder familiar da criança, integrando um conjunto de providências que foram adotadas pela Promotoria de Justiça da Infância. É chocante, né? Mesmo a gente que está lidando com crimes muito violentos, né, durante a nossa profissão, é muito chocante. A gente não perde nossa humanidade, né? Então, a gente se choca muito. Então, assim, nesse dia, né, eu vou dizer que eu fiquei alguns dias pensando, né, nas imagens. Então, a gente fica chocado, a gente fica indignado. Mas nós que estamos nessa área, nessa linha de frente, né, nós temos que conseguir
manter a calma para conseguir ajudar essa criança, né, nas duas frentes, tanto na questão do acolhimento, na questão psicológica, mas também ser uma atuação mais efetiva para a prisão dos agressores e condenação dos agressores, que isso é muito importante. Marcas que jamais serão esquecidas. Segundo ainda a promotora de justiça, todas as medidas foram adotadas, incluindo atendimento médico e psicossocial. Então, a gente percebe que a violência contra criança e adolescente no nosso estado, na nossa comarca, o índice é altíssimo, né? E a gente tem que combater, tem que denunciar. A gente garante, quando a pessoa tem medo de denunciar, o anonimato. Em junho desse ano, o Ministério Público de Rondônia obteve no judiciário a condenação do pai e da madrasta da criança
essas crianças. O caso completa um ano agora em novembro. Em menos de um ano, o Ministério Público de Rondônia atuou defendendo principalmente os direitos dessa criança. Parabenizar o trabalho do Ministério Público de Rondônia, em especial o Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Parabenizar também a nossa equipe, a nossa produtora Loide Gonçalves, o nosso cinegrafista Gladson Souza e o editor Marco Chute por essa bela reportagem especial que você acompanhou nesta quinta-feira, o caso dessa criança acorrentada que completa um ano agora em novembro, e o Ministério Público de Rondônia garantiu a efetiva proteção do menor e principalmente a condenação dos culpados.